Agora vamos falar de saúde? Vamos falar de saúde. Porque tem que comer, mas também tem que se cuidar, né? É verdade. Principalmente quando se fala de intestino, né? A gente tem muitas causas aí e uma delas, o câncer de intestino. Ai. E nós vamos hoje falar com o Dr. Alexandre Nishimura, que ele é coloproctologista. Vamos falar sobre o câncer no intestino ou, né, colo retal, né, que o pessoal, É isso aí. que é o nome mais técnico. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Boa Prazer tarde, estar aqui doutor. mais uma vez. Obrigado. Para falar de um tema tão importante, que é o câncer do intestino, né? Que é um câncer que tem bastante incidência no país. A gente tem que debater sobre isso para prevenir as pessoas. É verdade. Doutor Alexandre, o que vem a ser o câncer coloretal? Tá. Nato, câncer coloretal, né, assim como o próprio nome diz, é o câncer que acontece no cólon e reto, tá? Uma dessas partes que é parte do intestino grosso. Então todo aquele segmento, que é onde você faz a formação do bolo fecal, que é a parte final do tubo digestivo, é o que a gente fala de câncer de intestino ou câncer coloretal. Tem também intestino delgado, mas ele foge um pouco desse escopo, desse mês que é de prevenção. Até porque também intestino delgado, de todos os tumores do tubo digestivo, ele perfaz menos de 1% deles. Tá? Então câncer do intestino é quando a gente fala câncer de cólons e reto. E qual que seriam as suas causas a respeito sobre o câncer coloretal? Tá. Hoje, o INCA demonstra que aproximadamente 80 a 90% dos casos são decorrentes de fatores externos. Ou seja, aqueles pacientes que têm hábitos alimentares inadequados, comem baixa ingesta de fibras, alimentam-se de muitos alimentos ultraprocessados, embutidos, né, muitos açúcares, bebida alcoólica em excesso, tabagismo. Tá? Hoje preconiza uma ingesta de até 500 gramas de carne por semana no Brasil, né? Mas a população brasileira é uma população que tem uma cultura carnívora, né? Outro detalhe é a baixa frequência de atividade física. A gente fala muito sobre isso, pratica, mas as pessoas acabam, né, procrastinando. Ah, não, hoje não, eu tô cansado. Deixa pra segunda-feira. Aí Deixa pro ano que vem. Chegou ano que vem, não acontece, já estamos em março, né? Vamos lá, gente, tem que fazer. Então, assim, 80 a 90% é decorrente de fatores externos, que são fatores que, na verdade, dependem das nossas ações e das nossas escolhas. 10 a 20% é decorrente de alterações genéticas por conta de história familiar. Então, a grande incidência é porque a população, na verdade, ela está tomando hábitos inadequados, né? Correria do dia a dia, vai ali no fast food, no drive-thru, pede uma comida industrializada, né? Como eu sempre falo nos programas e para os pacientes, a população está desembrulhando mais e descascando menos. Então isso é o que acaba aumentando a incidência do câncer do intestino. Quais são os sintomas recorrentes desse câncer? Câncer, sim. Então assim, ó, a gente tem que lembrar que a grande maioria dos novos casos de câncer do intestino, os pacientes não têm sintomas. Então quando as pessoas elas falam, eu só vou procurar o médico quando eu tiver sintoma, aí pode ser tarde. Mas, quando a gente observar sintomas como sangramento, né, sangramento nas fezes ou sangramento vivo, né, dores abdominais recorrentes, distensões abdominais, alteração do hábito intestinal, ou seja, o paciente ele tem um hábito reguladinho. Aí ele começa a prender o intestino, começa a ficar com mais dificuldade cada vez pior. Ou o paciente ele começa a ter um quadro de diarreia, tá, que essa diarreia não cessa. Né, eu falei logo mais que assim, por exemplo, você vai viajar, come alguma coisa diferente. É comum você Acontece, ter uma né? intoxicação alimentar, tudo bem. Só que ficou uma semana, 2 semanas com diarreia, 3 semanas, está persistindo, é um sinal, sintoma que você tem que se preocupar. Outro detalhe é aqueles pacientes que têm anemia de causa indeterminada, né? Pacientes que começam a ter muito cansaço porque vai perdendo sangue, perda de peso sem estar fazendo regime. Então, quer dizer, esses são alguns sinais e sintomas que a gente dá um alerta. Só que outro detalhe, quando a gente fala assim de dor abdominal, a gente tem que lembrar que dor abdominal é um sintoma que pode ter 40 possibilidades diagnósticas ou mais do quadro de doenças abdominais. Então não dá para você falar assim, tá com dor abdominal, é câncer? Não, tem que juntar uma série de sinais e sintomas, história familiar, idade do paciente para poder ter um raciocínio lógico e fazer a investigação adequada. Mas tem que lembrar que se tiver uma idade, tem que ir
no médico para poder fazer a prevenção, porque nem sempre tem sintomas. Como que é o diagnóstico que vocês fazem? Quais os exames para poder a pessoa fazer periodicamente? Sim. Então, assim, Bárbara, a gente, na consulta, a gente pode fazer um exame proctológico, que é um toque, né, um toque retal, que em alguns casos de tumor de reto, no próprio exame de toque já dá para identificar alguma alteração. Outro exame que é muito usado para rastreamento populacional, principalmente o Brasil, que é um país continental, é o exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes. Porque, veja bem, não é que deu positivo que o paciente tem câncer, mas se der positivo, é um alerta para ele poder realmente ter a certeza de que ele precisa fazer uma investigação melhor. Mas o exame padrão ouro é a colonoscopia, tá? Então a colonoscopia, o paciente ele tem que fazer um preparo bem adequado para poder enxergar durante o exame. O paciente ele não sente nada, o paciente ele dorme durante o exame e introduz um endoscópio, que é uma mangueira que na ponta tem uma câmera. É igual uma endoscopia, mais ou menos, Isso. só que, né? Só que é uma endoscopia digestiva baixa ou tá. colonoscopia. Então, com essa mangueirinha, ela vai subindo o cólon e vai enxergando, fazendo a investigação de todo o aparelho digestivo ali da parte do intestino grosso. Se nesse exame, por exemplo, tem uma lesãozinha, neste próprio exame já dá para tirar. Olha, que legal. Então, a colonoscopia é assim, embora muitas pessoas tenham medo, é um exame super tranquilo, super importante fazer e a gente tem que acabar desmistificando a população de que esse exame é um exame que, fulano foi e perfurou, fulano foi e aconteceu isso. A gente tem que desmistificar isso. A incidência de complicações do exame de colonoscopia é muito baixa, 0,003% na literatura, é muito baixo. Eu acho que a coisa mais chata desse exame é o preparo, né? Porque eu acho que o exame em si, realmente, você nem sente. O preparo que tem ali, uns 3 dias antes você já começa tendo que tomar um líquido, enfim. Tem gente até que hoje faz isso internado no próprio hospital, você pode fazer. E a partir de qual idade que é recomendado a começar a fazer a colonoscopia? Sim. Bárbara, hoje a sociedade, tanto a sociedade brasileira, quanto a americana, quanto a europeia, preconiza que seja iniciado essa investigação a partir dos 45 anos. Tá? Antigamente a gente falava 50, foi reduzindo por quê? Porque os estudos foram demonstrando uma maior incidência em pacientes jovens. Tá? Teve um estudo recente de Harvard, agora em 2022, que demonstrou realmente na população americana a incidência cada vez maior em pacientes menos de 50 anos. E a gente vai vendo no dia a dia. No passado, nossa equipe teve pacientes com 20 e poucos, 30 e poucos anos com câncer de intestino. Então, quer dizer, tem aumentado. Então, quer dizer, eu vou lá e publico um trabalho mostrando que tive X casos com 20 e poucos anos. Outro colega também, outro também. Então, vai começando a ter casuística na literatura que nos faz a reduzir esse início da prevenção. Então, atualmente, preconiza-se a partir dos 40 anos, homens ou mulheres, mesmo que não tenham sintomas. Tá? Isso é muito importante. Não é só vou quando tiver sintomas, não. Mesma coisa as mulheres. A mulher vai fazer o Papa Nicolau, que é a prevenção de câncer de colo do útero. Tem que fazer. Mesmo não tendo sintoma. Exato. Teve relação sexual, né, sem preservativo, a partir de 3 anos já preconiza-se fazer os exames, né, de Papa Nicolau para poder identificar ali, tipo, o HPV, que é o precursor do câncer de colo do útero. Então, quer dizer, não tem sintoma e vai fazer o preventivo. E no intestino não? É verdade. Não, tem que fazer o preventivo. E outra, você fez uma vez, deu normal, não teve biópsia, não teve pólipo, você vai repetir daqui a 5 anos. Não quer dizer, olha. não é todo ano. Né, você tem essa... A gente estava conversando aqui há pouco, antes, né, de começarmos a iniciar. Minha mãe teve esse câncer, né? Ela faleceu desse câncer e ela faleceu com 45 anos. Aí o doutor falou pra mim, já fez a colonoscopia? Eu falei, não, ele tá atrasada, tem que fazer. Né? Quem tem essa incidência na família, mesmo sendo esses 20% que você falou, a partir de qual a idade que a pessoa precisa fazer? Os filhos, né, no caso? Sim. Se o paciente ele tiver uma história familiar, tem que fazer a partir dos 40 anos ou 10 anos antes do parente ter tido câncer. Né? Como você falou assim, 45, então todos da família tem que começar com 35, não com 40. Então eu tô atrasado um ano. Já Desse ano tá dentro. Desse ano eu vou fazer, doutor. Então, Já você temos vê, aqui um especialista Não do é? nosso Já lado. vou ele chamar já o pegou doutor. pacientes assim com 24 anos com câncer de intestino 21. Uau. Então quer dizer, a família tem que começar com 14, com 11, tá? E não com 40. Então assim, tem que iniciar com 40 ou 10 anos antes. Tá. Porque às vezes o paciente, vai lá, tem um parente que teve um câncer com 50 anos. Menos 10 dá 40.
Se teve com 55, tem que fazer com 40. Se teve com 60, entendi. tem que fazer com 40. Então é o que for mais precoce. Entendi. Tá? Ou 40 anos, ou 10 anos antes do parente mais jovem ter tido câncer. Esse câncer tem cura? Ó, eu vou dizer para você que o câncer intestino é um dos tumores que tem maior taxa de cura, desde que feito o diagnóstico precoce. O problema é que quando os pacientes começam a ter sintomas, esse tumor já está mais avançado. Então, assim, por isso que a gente acaba pecando nas taxas de cura, porque as pessoas procrastinam, elas ainda têm um tabu de passar com um proctologista, né? Elas acham que vai lá e, né, já tem que tocar e despir. Não é assim. Às vezes, quando não tem uma queixa de problema proctológico do ânus, pode muito bem ir para uma colonoscopia, onde o paciente vai estar sedado, ele não vai ver nada, não tem constrangimento, vai para o exame, né, mais completo. Então, isso são coisas que a gente tem que ponderar para poder realmente reduzir a taxa de incidência desse tipo de câncer. Foi o que aconteceu. Minha mãe, quando ela já estava com sintomas, já era muito sangue nas fezes, já estava nesse grau alto. Alto, né? Porque ela tratou 8 anos, quando ela começou a sentir as primeiras 8 anos, ela ficou tratando de uma hemorroida. E aí tomava homeopatia, fazia... Então, durante 8 anos, ela tinha o câncer já e foi mal diagnosticada. Então, se tivesse descoberto, talvez teria, né? Eu lembro que na época ela fez a cirurgia e usou a colostomia. Sim. Todo caso de câncer no intestino precisa usar a colostomia? A que ponto que chega a precisar usar? Tá. Ó, boas considerações que você colocou, né? Da hemorroida e da colostomia. Da colostomia, não há necessidade em todos os pacientes que vão para a cirurgia usar uma bolsa de colostomia, tá? Por exemplo, nas 2 últimas semanas a gente fez 4 casos de tumores, nenhum paciente precisou usar uma bolsinha de ostomia, tá? O que acontece? Quando o paciente ele vai para uma cirurgia de urgência, onde ele está obstruído, ou ele perfurou o intestino por conta do tumor que acabou obstruindo, você sai com uma bolsinha, tá? Porque é uma complicação, não vai fazer uma ligadura numa área contaminada. Outro ponto se é um paciente que tem um tumor de reto baixo ou médio, que você vai fazer a ligadura muito lá perto do ânus, a taxa de irrigação lá é baixa, então você aumenta a taxa de fístula, que é desgarrar ali e abrir. Né? Então a gente coloca uma bolsinha temporária até cicatrizar e depois fecha, tá? Então, colostomia nem todo mundo precisa. Outro ponto que você falou que eu acho que é importante, teve um trabalho português que falou sobre a questão da hemorroida, tá? E falava assim, resumindo, né? Será que estamos negligenciando as pistas? Onde ele dizia que pacientes jovens estavam indo no atendimento e há um ano, doutor, eu estou com sangramento. Ele ia lá, toma um remedinho para hemorroida. No ano seguinte, doutor, eu estou com sangramento. Ia lá, dá um remedinho para hemorroida. Doutor, estou tendo sangramento. Para, gente. Sangrando, vamos investigar. Então, assim, o corpo ele vai dando pista. Então, assim, a gente não pode simplesmente aceitar que, está sangrando e é só mesmo uma hemorroida. Tudo bem, se é uma hemorroida, então opera hemorroida, né? Mas tem que investigar, porque o corpo ele está dando pista, está sangrando, então é um alerta. Então, são coisas que a gente tem que ficar muito atento. Entendi. Doutor, aqui pegando um gancho do que a Babi estava comentando a respeito da mãe dela, como se fala de histórico familiar, né, que veio essa enfermidade e possa vir a acontecer na vida dos filhos. E você falou no começo da entrevista, dizendo que um dos sintomas que a pessoa tem esse tipo de câncer é alimentação, tabagismo, alcoolismo. Por exemplo, vamos colocar aqui a Bárbara, né? A mãe dela teve essa enfermidade e possa vir a acontecer com ela. Mas se ela tiver uma alimentação bem saudável, balanceada, ela já não bebe, já não usa o cigarro, possa vir a acontecer algum caso desse com ela, por mais que seja histórico familiar, mas ela tendo uma boa alimentação? Então, Renato, o que acontece? Eu sempre falo para os pacientes, se você toma atitudes que favoreçam a complicação, você tem muito mais chance de complicar. Então, assim, se você tem bons hábitos, a chance de você ter uma replicação celular que vai gerar uma célula defeituosa, que vai virar um câncer, é muito menor. Porque você entendi. faz atividade física, você come alimento saudável e tudo mais, a chance de você desenvolver é muito menor. Porque veja bem, tem 2 caminhos que a gente vai acabar tendo câncer. Um é a história genética, não tem como.
a gente nasce do pai e da mãe, que é genética. Mas assim, você pode acabar desenvolvendo, de repente, um pouco mais tarde, se você faz aí um hábito de vida mais saudável, tá? Então, assim, se tiver a raiz genética mesmo, que vai desenvolver isso, alteração de gene APC, Carras, enfim, não tem jeito. Vai acabar tendo predileção. Por isso tem que fazer o quê? Colono recorrente para ir fazer o quê? Tirar a sementinha. Renato, eu sempre falo para os pacientes assim, ó, se você não quer que uma mangueira dê manga, você tem que cortar a muda da mangueira do solo. E arrancar da raiz. Tem que arrancar. Então assim, a mudinha é muito mais fácil. Qualquer um de nós três, uma mudinha pequenininha, você pega com a mão e tira do chão. Agora, você pegar uma mangueira com a mão, você não consegue. Aí você tem que uma cirurgia, quimioterapia, radioterapia e por aí vai. Então assim, o que seria arrancar com a mão? É a colonoscopia. Você vai lá com uma pincinha de biópsia, ou polipectomia e tira o pólipo. O pólipo é um negocinho de 1, 2, 3, 10 milímetros que você tira facilmente com a colonoscopia. Agora, quando já se instaura o câncer, que já enraiza, aí o tratamento requer muito mais complexidade. Por exemplo, né, hoje a gente vê uma sociedade, um monte de gente tem gastrite, tem úlcera, né, por causa da alimentação, da vida corrida, enfim e tal. A úlcera, ela pode ser um ponto para virar um câncer? Né? Um sinal? Boa pergunta. Veja bem, mano. Eu tô recentemente com uma pacientinha de 41 anos que ela passou em avaliação ela passa em avaliação desde 2020, passou com um colega numa instituição, depois passou com outro colega na instituição, viram essa úlcera, mas as biópsias não vinham positivas. E aí foram tratando como se fosse uma úlcera inespecífica. Pois bem, ela reclamando, ó, tô sangrando, tô com dor, tô sangrando. E não é nada. Ela passou comigo, pedi para fazer num local específico, né, num profissional da minha confiança, fez diagnóstico câncer. Uau. Então assim, pode ser um precursor? Pode. Outro detalhe é que assim, o câncer de intestino, ele pode aparecer de forma ulcerada também. Então assim, nem sempre ele aparece de forma polipoide. Tá? Que é a formação da sementinha da verruga, né? Pode aparecer como uma forma de uma úlcera, de uma lesão plana. Então, úlcera é uma apresentação também do câncer do intestino. Olha, então é interessante e importante você também procurar um bom profissional, porque você vê, né? Ela passou por vários profissionais até conseguir chegar, né? Identificou o problema. Num sintoma lá, no resultado mesmo, que fosse descrito isso, né? Mas sabe, Bárbara, eu vou falar assim pra você, não vou falar hospital, mas é um hospital muito bom mundialmente. De referência. Só que assim, o que eu digo não é questão só disso, a gente tem que, na verdade, valorizar a queixa do paciente. Sabe, porque às vezes você fala, mas já fez a biópsia, não deu nada. Gente, vamos lá. Continua com faz de novo, faz de novo, faz de outro modo. Porque a gente tem que valorizar a queixa do paciente. Sabe? Então, quer dizer, eu estava comentando hoje com um paciente, né? Nós médicos somos humanos, nós não somos perfeitos. Exato. Mas, entende, numa situação dessa, você não pode simplesmente aceitar, não, é normal. A dor é da tua cabeça. Não, a gente tem que valorizar, já fez, mas vamos fazer de novo? Vamos fazer, de repente, num outro serviço ou com outro profissional? Quem sabe não ver um resultado diferente? E você vê, nesse caso, infelizmente, veio esse resultado, né, que tipo, não era esperado mesmo, mas veio e a gente foi pro tratamento. Então, quer dizer, eu não posso desprezar, o paciente está queixando, então a gente tem que investigar, até conseguir um resultado e um diagnóstico e realmente propor o tratamento adequado. Eu assisti um filme, né, e era sobre essas coisas de médico que eu gosto, e aí uma das médicas descobrem uma doença que ninguém conseguia entender e falou, mas como é que você conseguiu? Ela falou, eu apenas ouvi a queixa do paciente. Então é exatamente isso que o doutor está falando, né? É verdade. Agora, como a gente pode se alimentar de uma forma para quem, por exemplo, tem a tendência, né, possivelmente, ou quem quer evitar, né, ou quem já está com câncer, são os melhores alimentos? Tá. Bom, a gente tem que descascar mais, né? Acho que são os alimentos in natura. É que assim, hoje com a correria realmente do dia a dia, você acaba passando para comprar um negócio ali já pronto,
né? Tudo vai lá no micro-ondas. Então, quer dizer, você não tem mais aquele hábito de você fazer a comida, né? Você compra tudo com conservante, né? Antigamente, quando eu era pequeno, muitos dos meus amigos tinham horta em casa. Quem hoje tem uma horta em casa? Sabe? Assim, é difícil. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente tentar o quê? Comer alimentos que não sejam industrializados, ultraprocessados, né? Frutas, verduras, legumes. Mas, eu já falei isso aqui, né, algumas vezes, já falei em outros lugares, para os pacientes também. A vida não pode ser preto e branco. É tipo assim, poxa, mas eu vou encontrar os amigos e vai numa churrascaria. Tudo bem, come churrasco, qual o problema? Vai fazer uma festa, tem um salgadinho. Tudo bem. Mas eu acho que a maior parte das nossas escolhas tem que ser boas escolhas. Escolhas que sejam por coisas saudáveis. Né? Pecou aqui um pouquinho, mas poxa, compensa ali. Então a gente tem que ter o que, na verdade, bom senso. Isso. Sabe, Bárbara? Não vou falar assim que, senão as pessoas vão sair daqui e falar assim, não, o doutor não falou que tem que ser, não pode ser. Não, a vida acaba perdendo a graça. Aí a pessoa morre de depressão, né? Tem um monte de paciente meu que fala assim, doutor, eu fui na Nutri, mas eu não segui não. Pô, me tirou isso, me tirou aquilo, me tirou tudo. Eu falei, não. Eu falei, putz, não é assim. Calma, tirar o comodismo, botar o comodismo de lado, a preguiça e exercer a função que todo ser humano tem que fazer, né? Eu acho que exercício físico também, né, doutor? É uma coisa que é um pouquinho né? menos preocupante, mas que é essencial, né? Mas, Bárbara, eu corro, né? E quem me segue nas redes sociais sabe que eu corro, eu incentivo, eu dou exemplo. Agora no domingo, a gente teve uma cirurgia, acabou 4 horas. Eu fui correr 4h30. Quem tá em São Paulo sabe, estava chovendo. Fui corri 12 quilômetros. Eu incentivo as pessoas, sabe? A gente tem que ter uma meta, a gente tem que ter um propósito. Então, quer dizer, se você não tem uma meta, um propósito, você não vai falar, não, hoje não, tá chovendo. Domingo, eu mereço ficar aqui no sofá assistindo. Não é assim. Se você tem um propósito, você quer melhorar a qualidade de vida e você quer melhorar a sua saúde, depende das suas ações. Verdade. Não é do outro. Então, eu sou um mega incentivador, né, da prática de atividade física. Não estou dizendo que tem que ser corrida, mas faça alguma coisa que deixe seu coração feliz. Vai esteira, bicicleta, pogobol, né? Algo que faça, né, você entrar em movimento. Sim, né? É verdade. E para nós finalizarmos, doutor, eu gostaria de finalizar com essa pergunta. O câncer colateral, ele tem dado mais nos homens ou nas mulheres? A estatística é muito semelhante, tá? Estima-se em torno de 22 mil novos casos para homens, 22.700 para mulher. Então, quer dizer, a incidência é muito parecida. Oscila. E outro detalhe, Renato, que é assim, a incidência de posição entre homens e mulheres é igual. É o segundo colocado entre homens e segundo colocado entre mulheres. A gente fala nisso aí, tirando o câncer de pele, né? Que o câncer de pele é o primeiro. Mas homem pede para próstata e mulher pede para mama. Então é um câncer muito incidente. Olha, então se cuide, tá? Busca aí sempre um bom profissional, faça os seus exames de rotina, se alimente bem, faça exercício físico. E eu quero te agradecer, doutor, mais uma vez, estar aqui com a gente, né? Nesse bate-papo, sempre super inteligente, as suas colocações aqui, doutor Alexandre. Muito obrigada, eu quero que você passe os seus contatos para quem está nos assistindo. Combinado. Então, pessoal, quem quiser me seguir no Instagram é @dr.alexandrenishimura. E quem quiser saber mais informações sobre o meu trabalho, onde eu atendo, no meu site tem essas informações, que é o www.proctoprime.com.br.